Então, Tutóia, hoje nós estamos seguindo mais um quadro do Personalidades Tutoiense e nessa manhã de segunda-feira nós estamos hoje aqui visitando o professor Popi, o atleta, o treinador, o psicólogo ao mesmo tempo, enfim, um projetista, um sonhador por Tutóia. E com certeza aqui agora nós vamos bater um papo, Popi. Você que é um polivalente do esporte, Tutóia, um cidadão que tem uma referência na região. Obrigado. E logo mais estará indo ao ar nosso bom papo aqui. E nós iremos iniciar, com certeza, que é o primeiro momento, que você nos relate um pouquinho, faça um resumão. Quem é o Popinho Tutóia no mundo do esporte? Bom dia, Toninho, né? É um prazer. Para mim foi até uma surpresa, né? Ter a sua presença aqui. E o mundo do esporte é aquele mundo que transforma a gente, né, no dia a dia. A gente sabe que hoje o esporte hoje é uma ferramenta de transformação, né? Não só de ser humano em si, como de comunidades, né? de países, né? E o mundo todo. O esporte hoje está agregado ao mundo todo. E também transformação de pessoas, né? E hoje eu tenho uma ligação direta com o esporte. Uma parte da minha vida foi dedicada ao esporte, está sendo dedicada ao esporte. E a gente é feliz porque nessa trajetória a gente conseguiu já impactar a vida de pessoas, né, através de uma atitude nossa do passado, que hoje está aí gerando frutos, né, e são jovens que não tinham uma expectativa de vida tão promissora, mas o esporte, né, ele conseguiu, né, tá dando essa condição para esses jovens, principalmente quando tem alguém inserido nele, que é alguém que faça ele acontecer. Popi, você tem uma história em Tutóia que a população do mundo esportista acompanha. E diante desse nosso celeiro que nós falamos hoje, nós sabemos que existem vários destaques em várias modalidades. E nos conte aqui como é que surgiu a primeira ideia de nascer em Tutóia, o futebol de areia chamado hoje o Big Soccer. Nos conte essa história para o povo entender passo a passo, as ideias, os primeiros treinos, quem foram essas pessoas, como nasceu esses títulos importantes e que o Maranhão conhece e que hoje nós estamos aqui atualizando aquilo que é real. Como é que nasceu a ideia do Big Soccer Tutóia na década de 2000, já você encabeçando 2005. Nos conte um pouquinho como é que nasceu. Toninho, cara, foi uma coisa assim, naturalmente aconteceu, né? Eu digo porque cada um de nós tem um propósito de vida. Né? A gente está vivendo aqui, a gente tem que estar atento às oportunidades, né? E também ter a visão, cada um com a sua visão. E numa viagem para São Luís de férias, no começo de junho de 2005, eu estava com meu primo lá, que é o Eduardo, e a gente, e nesse momento, naquela ocasião, tinha sido construída uma arena de futebol de areia. Na praia? Lá na Domingo Leal, no bairro do Caial, em São Luís. Que é uma arena fixa, né? Certo. Na época era a única arena fixa da América Latina, entendeu? Que o beach soccer estava chegando no Brasil. E aí a gente foi para lá fazer essa visita, né? Pedimos para entrar, entramos, olhando a estrutura, tudo, e começamos a entender, poxa, isso aqui é feito na areia e nós moramos praticamente em cima das dunas, né? Então é só unir o útil ao agradável. Aí nós tivemos uma ideia de, poxa, tu já pensou, cara? Isso aqui lá em Tutóia, aqueles caras que jogam no Campo Grande. Isso em 2005. 2005, há 18 Legal. anos, 19 anos atrás. Lá tem muitos atletas que jogam no Campo Grande, né? Que é o chamado poeirão, né? Que tem 11 contra 11. Então a gente teve a ideia, pô, tu já pensou a gente reduzir essa quadra e trazendo os caras que tem, identificando os caras que tem qualidade técnica, né? Para botar ali nessa quadra, a gente poderia chegar longe. Tudo bem, a gente conversou com meu primo, a gente ficou lá e tal. Aí no momento eram duas pessoas com essa ideia. Eu e meu primo, Eduardo. Né? E aí nós saímos, na saída lá, que é uma escada, a gente olha para um lado, tinha uma sala aberta. Uma sala aberta, um escritório. E tinha um senhor sentado lá dentro do escritório. Aí a gente passou, deu bom dia para ele, bom dia, pode se aproximar. Que era da organização? Presta atenção, ele foi muito educado, ele nos chamou. E aí, quem era o cidadão? O atual presidente da Federação Maranhense, Eurico Pacífico, que é meu amigo particular hoje. E aí ele explicando para a gente essa recente modalidade que tinha vindo para o Maranhão, que a estrutura estava sendo feita, que ia começar uma nova história do futebol de areia do Maranhão. E aí a gente se identificou para ele, que era de Tutóia, que tinha dunas, aquele negócio todo, tal. E rapaz, que coisa interessante. Aí conversa vai, conversa vem, aí a gente começou a botar na cabeça essa ideia. Aí como é que a gente faz aí para ir em Tutóia? Rapaz, vai ter o Arraial lá agora, isso era dia 10 de junho de 2005.
vai ter o Arraial agora dia 23, então nós estamos montando, nós já estamos 2 meses treinando a seleção maranhense. Será que era possível ir para Tutóia? Isso sem estrutura nenhuma? Nada, a gente estava conhecendo, sonho. Estava conhecendo a modalidade. E aí, o que aconteceu? Em 10 dias, a seleção maranhense chegou aqui em Tutóia. No dia do primeiro dia de Arraial, de junho, no dia 23 de junho, primeira noite de Arraial. Chegaram aqui meia-noite, né, foi apresentado em cima do palco. Quando foi de manhã cedo, teve um amistoso lá na Praia da Barra, né? Na época, inclusive, tinha até teu irmão, que era um dos atletas nossos, o Roberto. Roberto é espetáculo. Ele jogou já o Roberto Panato, o Edilson Pascar, e o Anael. Os primeiros que estavam ali já tentando iniciar o projeto. Isso. Então o que aconteceu, Toninho? Uma coisa mesmo de Deus. Aí teve amistoso de manhã e teve amistoso à tarde, 2 amistosos. Nós perdemos de 5-4 e 4-3. Quer dizer, naquele momento ali a gente percebeu que realmente a gente tinha um futuro para poder continuar. E aí depois desses amistosos, teve uma conversa com o presidente e a diretoria, com os atletas da seleção maranhense e a diretoria, todo mundo junto. Então ele falou o seguinte, o que ele viu ali de atletas que nunca se envolveu diretamente com o beach soccer, ele não tinha dúvida de que Tutóia poderia chegar no topo do beach soccer se alguém que tivesse naquela reunião que fosse Tutóia acreditasse nesse projeto. E nós acreditamos. Né? Acreditei, o Eduardo, meu primo, acreditou, né? E ele foi. Nesse período, naquele momento, já se formava um grupo de uma comissão organizativa? Tinha uma comissão já que era composta por mim, pelo Eduardo, e o Giovanni. O Giovanni, sim. O Giovanni era um Giovanni Souza? É o Giovanni Souza. O Giovanni era um mero... O que o Giovanni era? Era como se fosse um preparador físico. Sim. Né? O Giovanni não tinha ligação direta ainda com a... Ele só acompanhou a gente trabalhando e com o tempo ele foi absorvendo, né? Foi se identificando com a modalidade. Nesse segundo passo, como surgiu a ideia de provocar, na época, me parece, se eu tiver... Você também nos auxilia aqui nessa conversa. A criação dessa arena na Praia da Barra, como é que surgiu a arena já existia ou foi criada depois? Não existia. A arena foi naquela época do bar, que tinha um bar do seu Caravela, e tinha um bar do Tomás também. Da Zildinha, né? Pronto, da Zildinha, que tinha uma área lá. Isso. Tu lembra de uma área que recordo. Tinha aquela área, o que aconteceu? Em pouco tempo a gente conseguiu planar ela, né? A gente juntou a galera, os amigos foram, se juntaram aí e tal, e conseguimos planar ela. E aí já para trazer a seleção maranhense. E dali a gente entendeu que era um espaço, né, ideal para atividade, né? Entendi. Para praticar. Nessa trajetória de treino, atraindo jogadores, aqueles que já se identificavam com a modalidade, como é que surgiu o convite para participar do primeiro desafio em São Luís? O convite começou a partir daí, porque a gente conheceu o Eurico, né? Conhecemos o Eurico viu um potencial em Tutóia e de uma forma natural o convite veio. Essa competição que é pela primeira vez no seu comando do projeto, junto com as pessoas, qual foi o ano? Foi 2009. 2009. Então, após essa ideia de 2005, 4 anos depois nasceu o projeto. Novembro de 2009. Da competição. Isso. Aí vieram dica qual foi os anos em sequência. Sim, aí nós apanhamos um pouquinho, né? Sim. É porque era muito competitivo o Campeonato Maranhense e aí a gente começou a formar os times e tal. Aí em 2009 nós chegamos em 4º lugar. 2009. Certo. 4º lugar. Aí não teve 2010 nem 2011. Isso em 2009 foi a primeira competição a nível de estado. Isso. Aliás, a nível de estado não, foi 2006, 2005. No mesmo ano ainda. No mesmo ano ainda, primeiro Campeonato Maranhense. Entendi. Então no mesmo ano que foi, vocês foram visitar São Luís, certo. Vieram amistosos do Tutóia, e nesse mesmo percurso já fizeram já recebemos convite competições na capital. Entendi. Só que esse primeiro ano, Toninho, cada seleção teria que ter 2 atletas da seleção brasileira. Certo. Então o Tutóia teve 2 atletas, foi o Robertinho, o goleiro, que hoje é meu amigo também. Robertinho é da Tutóia? O Robertinho é o goleiro da seleção brasileira, que jogou muito tempo. Mas ele é de que região? O Robertinho mora no Rio. Não, ele é de Tutóia ou é de outra cidade? Não, ele é do Rio de Janeiro, ele é da seleção brasileira. Foi dividido. Entendi. Tá entendendo? Eram 10 atletas, foram 10 municípios e vieram 20 atletas. Aí botaram 2 atletas da seleção brasileira em cada time para reforçar. Que foi o primeiro ano. Sim. E a gente conseguiu chegar em 4º lugar ainda. 4º lugar. Em 2005. 2005. Aí em 2006 não teve competição, teve problemas. Em 2007 também. Sim. Aí em 2008 teve. Certo. 2008. Aí nós voltamos para lá em 2008. Essa já é a seleção genuinamente tutoiense. Quase consolidada. Aí fomos para lá já. Estava no ritmo de futebol. Com certeza. E aí nesse intervalo a gente não parou. A gente começou a treinar. E aí já quando chegou em 2008, a gente já estava mais familiarizado com a modalidade. A equipe de coordenadores
do Clube Tutóia ainda permaneciam. Com certeza. Você, Giovanni, Eduardo. Isso. Eduardo era treinador. Ele ficou uns 4 anos treinador, Eduardo. Qual foi o ano do primeiro título? Aí sim, aí fomos para 2008, né, na sequência. Em 2008 nós ficamos em 4º lugar novamente. 4º lugar. 2008. Aí beleza, aí começamos a corrigir alguns erros, algumas falhas. Aí pronto, aí nós encontramos a modalidade. Aí identificamos, agora sim, agora o negócio anda. Aí treinamos 3 meses direto, aqui sem parar. De manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Esse era o segredo. Entendeu? Treino. De manhã e à tarde. Durante 3 meses. E às vezes, final de semana, um domingo de manhã, pela manhã, que é para poder. A questão do horário. Essa alimentação era o famoso mingau de mucuzá com sopa de rapadura? Não, a gente não tinha estrutura nenhuma. É verdade. Era cada um trabalhar no limite, né? Cada um para sua casa, né, naquela época, tudo, entendeu? E aí a gente foi para 2009. A gente teve um apoio, né, em 2009, da gestão passada. O apoio foi legal, deu transporte, deu alimentação, né, tudo certinho, tudo, e um certo suporte para a gente. E chegamos lá em 2009 e a gente estava já confiante. E aí começou a história. O primeiro título veio em 2009. Primeiro título. Campeão invicto. Olha só. Campeão invicto, ganhamos 7 partidas. Isso já era uma competição, nível de estado, que envolvia outros municípios. O Maranhense, o Campeonato Maranhense, nível de soccer, né, que eram 12 municípios do Maranhão. Qual foi o segundo? E aí foi em 2010, né, 2010, voltamos em 2010, fomos bicampeão. Bicampeão. 2010. Legal. Aí volta, e o trabalho continua. Outra sequência. Aí fomos para 2011, tricampeão. Vamos dar aqui só uma pausa, meu amigo Popi, e vamos dar sequência no outro vídeo, falando como é que surgiu os nomes de alguns atletas hoje de destaque a nível. Aí só para fechar, Toninho, fomos campeão em 2009, 2010, 2011 e 2012. Legal. 28 partidas sem perder um jogo, invicto. Então, em sequência, só dê uma recapitulação em sequência. Qual foram os anos? Campeão? 2009, 2010, 2011 e 2012. Isso foi a sequência, né? O Tutóia estava voando. Isso.